Bom, eu tô aqui no Photoshop e aqui, ó, na barra de ferramentas, a gente tem as opções da ferramenta de pincel. Tem 4 opções. E aqui no menu, a gente tem em janelas a opção de abrir a janela de pincéis, que é essa aqui, e a gente tem também a janela de configurações do pincel, que é essa aqui, que já tinha aberto junto à minha, tá? Normalmente elas estão juntas. Aqui a gente está vendo como é que fica o traço desse pincel, certo? Aqui a gente tem outras opções com traços diferentes. Ó, vamos selecionar esse aqui, por exemplo. E aí a gente já entra numa outra questão do pincel, que é a ponta, que está mostrando aqui, ó. Olha esse novo, olha como a pontinha dele é diferente. E aí aqui nas configurações dos pincéis, a gente visualiza as pontas. Então eu posso trocar de ponta aqui, ó. E além da ponta, a gente pode fazer várias configurações aqui. Tá vendo que aqui quando eu mudo, ele já tem umas configurações salvas? E é nessas configurações que a gente mexe para fazer, por exemplo, aquelas bolinhas que eu falei tanto quando estava mostrando as estampas. Olha só, vou voltar aqui, vou pegar esse pincel aqui, o mais basicão de todos, que tem essa ponta redonda. Vou pintar aqui de branco de novo, para fazer do zero. E o que que acontece? Olha aqui o espaçamento. A ponta dele é uma bolinha, certo? Aqui, ó, eu defino se vai ficar uma em cima da outra, que vai criar uma linha contínua, ou se eu quero que fique espaçado. Então, eu simplesmente pegando o pincel normal e mexendo aqui no espaçamento, eu já consigo fazer aquelas bolinhas, ó. Se eu segurar o Shift do teclado, eu risco elas vão em linha reta, ó, seja na vertical ou na horizontal. Beleza? Então aqui a gente mexeu no espaçamento, eu posso mexer na dureza, que ó, elas vão ficando esfumaçadinhas. Posso mexer no tamanho. Posso mexer no ângulo. Então só aqui já vai dando um mundo de opções. Vamos ver com uma ponta diferente. Ó, faz bastante diferença. E aí eu vou mostrar para vocês como criar pontas de pincel, como criar pincéis. Eu posso criar uma camadinha nova, e aí eu venho aqui com a minha mãozinha e eu desenho, por exemplo, um brilhinho. Tipo aquele que eu mostrei para vocês na estampa de plumas. Era um brilhinho tipo isso aqui, ó. Posso entrar um pouquinho mais aqui. Bom, eu tenho meu formatinho aqui. Agora eu vou selecionar esse formatinho. Eu vou selecionar clicando Ctrl se for PC, Command se for Mac no teclado e clicando aqui nesse quadradinho da camada. Ó, eu clico aqui, ele seleciona exatamente o que tem nessa camada. E aí eu venho aqui em editar, definir pré-definição de pincel. Vamos colocar aqui um nome de brilhinho. Pronto. Ok. Olha aqui a minha ponta aqui. E ele já está selecionado. Então agora eu tenho um pincel e olha só. Eu tenho meu pincel de brilhinho. Uma coisa importante é o seguinte, por que ele está ficando claro assim? Quando eu crio o pincel, não importa a cor que eu crio, e sim a luminosidade dessa cor. Então, se eu quiser o pincel totalmente opaco, eu preciso que ele seja preto. Quer ver? Olha só. Eu vou transformar ele em preto. E vou fazer a mesma coisa de novo. Seleciono ele e crio uma pré-definição de pincel, que agora vai chamar brilhinho opaco. Beleza, tá aqui, ó. Já tem 2. Vou desselecionar essa área. Agora eu vou pegar aquele vermelho que eu tava
e vou desenhar aqui. Olha como agora tá opaco. Olha a diferença do antigo. Beleza? Vamos apagar aqui para ver algumas outras opções. Eu vou afastar um pouco. Deixar aqui, ó. Aqui é o brilhinho. Fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui. Camada nova. Um clique, outro clique. Um traço contínuo. Ctrl Z. Espaçamento. Traço contínuo. Atalho muito útil. Teclas de chave e colchete no teclado. Para a esquerda diminuem o pincel. Para a direita aumentam o pincel. Funciona para pincel, funciona para borracha e outras tantas ferramentas. Agiliza muito o trabalho. Ó, posso diminuir. Legal, né? E ainda tem aqui, ó, mais um mundo de coisa. Vamos dar uma olhadinha. Dinâmica de forma. Posso mexer na tremulação de tamanho. Olha ele mostrando aqui o que vai acontecer. Vai oscilar o tamanho. Diâmetro mínimo. Ângulo. Olha lá, pode girar. Então, ó. Esse aqui ele dá uma angulada, ó, uma achatada. Tem várias configurações. Essa daqui são as de forma. Outra configuração interessante aqui é a dinâmica de cor. Eu vou selecionar aqui a dinâmica de cor. Eu vou colocar aqui, ó, uma outra corzinha. E eu vou botar aqui, ó, para aplicar por ponta, tremulação do plano de fundo, primeiro plano. Essa aqui, ó, essas cores aqui. E olha só. Ele vai variando a cor, desse amarelinho para esse vermelho. Então aqui já tem um mundo de coisa, tem algumas outras que dá para explorar. As que eu gosto de usar mais são essas, e especialmente a dinâmica de forma. Quando a gente volta aqui para a forma da ponta do pincel, voltam essas configurações iniciais. E você pode usar tanto fazendo a linha contínua, com essas variações daqui, como dando cliques separados, mas ele já vai, ó, mudando. Então facilita muito para certas criações. Aqueles brilhinhos da estampa de plumas, por exemplo, como é que eu fiz? Eu não mexi no ângulo, porque eu queria todos com a cabecinha para cima, digamos assim. Também não mexi aqui, nem aqui. Eu mexi só na tremulação de tamanho. E aí, eu vou clicando, ó. E vai acontecendo de vários tamanhos. E como ele já me mostra antes o tamanho que vai sair, eu já sei se vai ser pequenininho ou grande e eu posso posicionar no lugar que eu quero. Aqui, por exemplo, não fica bom, né? Dois grandes, um do lado do outro. Beleza? Para fazer aquele lá eu usei tipo um douradinho.